Nós vamos ler nessa manhã no Salmo 34, versículo 7. Veja o que está escrito aí, meus irmãos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém, meus irmãos? Amém. Observe a palavra temem e a palavra confia. Nós temos aqui uma verdade maravilhosa. O anjo do Senhor, ele se acampa do lado de quem teme ao Senhor, daqueles que confiam no Senhor. Se nós tememos o Senhor e confiamos nele, então com certeza isso aqui se cumprirá ou se cumpre na nossa vida. Nós temos ao nosso redor um anjo do Senhor acampado ao nosso lado. Por que isso é preciso? Porque Deus quer nos livrar do mal e quer prolongar os nossos dias sobre a face da terra. Amém, meus irmãos? Nós vemos o seguinte: desde lá do Velho Testamento, Deus ele mostra que deseja que o ser humano não viva poucos dias aqui, nessa terra. Ele quer que o ser humano, uma vez que ele tem que sair dessa terra porque entrou o pecado na terra, o desejo de Deus é que a pessoa tenha longura de dias, que a pessoa saia deste mundo velho e fartos de dias. Amém? Nós podemos ver isso, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 22, no versículo 5, escute o que Deus está dizendo. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Aí ele continua dando alguns mandamentos. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore, ou no chão com passarinhos, ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos, ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Está vendo? Podemos entender aqui que Deus está mostrando que o ser humano, apesar que tenha domínio sobre os animais, ele não deve ser mal com os animais. Um passarinho não está em esquecimento diante de Deus, do Pai Celestial. E às vezes a pessoa faz uma maldade com um animal, daí a pouco ela perde a vida prematuramente, nem sabe por quê, ninguém sabe por quê. Os dias não são prolongados sobre a face da terra. Mas esse texto aqui mostra claramente que a vontade de Deus, e ele até dá mandamentos para que o ser humano obedeça, visando que ele viva longos dias na face da terra. Em Deuteronômio, nós podemos ver que, aliás, em Êxodo, capítulo 20, está o mandamento lá no meio dos 10 mandamentos. No versículo 12, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está vendo? Às vezes a pessoa perde a vida prematuramente porque simplesmente não honra o pai e a mãe. Os dias não são prolongados. Quantos filhos desobedientes que nós vemos por aí, que acabam perdendo a vida. Os dias não são prolongados sobre a face da terra. Então, o que isso nos mostra? Que Deus quer nos dar longos dias aqui na face da terra. Sem falar também o que Jesus ele disse na sua oração no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Amém? Amém. Meus irmãos, o diabo, ele não pode tocar na nossa alma. Aquele que é de Deus, o maligno não toca.
porque o Senhor Jesus mesmo guarda. O diabo não pode tocar na nossa alma e tirar a nossa salvação, porque nós somos ovelhas do Senhor Jesus, e ele disse: ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. Então Satanás, ele sabe disso. Então o que ele tenta fazer? Ele tenta nos fazer pecar, desobedecer a Deus. Ele traz a tentação para que, uma vez nós pecando, errando, Deus, ele tenha que deixar vir a condenação contra nós, o castigo contra nós. E uma vez que nós estamos debaixo de juízo, de condenação, nós ficamos infrutíferos na obra de Deus. A nossa vida fica sem dar frutos. Então, ele não consegue tocar na nossa alma, tirar a nossa salvação, mas atrapalha a obra de Deus. Atrapalha o que fazemos para Deus, o nosso trabalho para Deus. Ele não toca na alma, mas ele consegue destruir um casamento. Ele consegue atrapalhar a vida financeira. Ele consegue fazer a pessoa ficar doente. Quando? Quando a pessoa não obedece a Deus. Está escrito aqui em Hebreus capítulo 12, 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita, ou seja, castiga qualquer que recebe por filho. Está vendo? Deus, ele castiga quem é filho dele. Então, o objetivo de Satanás é fazer com que o nosso Pai Celestial nos castigue. Simplesmente isso. Em Tiago, capítulo 5, versículo 12, está escrito: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Ou seja, se nós ficarmos mentindo, o nosso sim for não, o nosso não for sim, nós vamos cair em condenação. Então o diabo quer fazer com que nós venhamos agir de uma maneira que depois nós venhamos precisar mentir. E uma vez mentindo, Deus, ele tem que trazer um juízo sobre nós, ainda que nós não venhamos perder a salvação. Então, por isso que nós precisamos buscar a proteção de Deus, que o Senhor venha nos guardar do maligno, como ele mesmo nos ensinou a orar e pedir. Ele disse que nós deveríamos orar e pedir: não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe o quê, meus irmãos? Cair em tentação. Diga, cair em tentação. Pois é, o perigo é esse aí, cair em tentação. Porque se não cairmos em tentação, se o Senhor não nos deixar cair em tentação, se nós permanecermos orando para que ele nos proteja de cair em tentação, ele vai nos livrar do mal. Ele diz: mas livrai-nos do mal. Veja que não precisamos ter medo do diabo, ter medo dos acidentes, da violência, das doenças, das catástrofes da natureza. Está escrito, por exemplo, no Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Ainda que nós estivermos andando num lugar mais terrível, mais perigoso, no vale da sombra da morte, não precisamos temer nada, porque o Senhor está conosco. Amém, meus irmãos?